Os Estados Unidos buscam instalar tropas dentro do Equador, uma iniciativa apoiada pelo presidente equatoriano Daniel Noboa. A justificativa oficial era reforçar o combate ao narcotráfico e à violência. No entanto, em um referendo, mais de 60% dos eleitores rejeitaram a presença militar norte-americana. Mas por que tantos equatorianos disseram não a essa ajuda estrangeira? Se o país sofre com a criminalidade, assim como o Brasil, o que levou a população a recusar soldados dos Estados Unidos em seu território? Este é o tema deste vídeo. Acompanhe com atenção a explicação dos fatos, porque esta discussão está ganhando força em toda a América do Sul e, direta ou indiretamente, também toca o Brasil. No final, deixe o seu comentário. No domingo 16 de outubro, milhares de equatorianos, aptos a votar, foram às urnas para decidir se aceitavam ou não uma série de mudanças constitucionais, entre elas a possibilidade de permitir a presença de tropas estrangeiras no seu país. Entre as propostas do governo estava a criação de uma nova Constituição, o fim do financiamento estatal a partidos políticos, a redução do número de parlamentares e o fim da proibição de presença militar estrangeira. Incrivelmente, a todas as propostas, os equatorianos disseram não por maioria. Ou seja, nenhuma medida do presidente Noboa recebeu igual ou mais de 50% dos votos no referendo. Mas o ponto que mais chamou a atenção foi justamente sobre a presença dos soldados norte-americanos. Nos últimos meses, conversações entre Quito e Washington estavam em curso sobre a presença de agentes de segurança ou até militares das Forças Armadas dos Estados Unidos no Equador. O objetivo declarado seria dificultar a ação de grupos criminosos que perturbam a paz e a ordem. Parte dos narcóticos que chegam nos Estados Unidos é oriunda ou passa pelo Equador. No contexto da estratégia de Trump contra o narcotráfico e de Noboa contra o crime organizado, não ficaria de fora a ideia de soldados norte-americanos lutarem lado a lado com as forças de segurança equatorianas contra o crime. Quando você olha para o mapa da violência no país sul-americano, você entende a preocupação do governo. A taxa de homicídios intencionais é de 44,5 por cada 100 mil habitantes. Gangues e organizações criminosas dominam bairros e prisões. E boa parte do seu financiamento vem justamente da venda de narcóticos. Com o fortalecimento das organizações criminosas, aumentaram também os casos de extorsões em bairros inteiros, recrutamento de jovens para o mundo do crime, assim como os tiroteios. Com um sistema de segurança pública e leis frágeis, o que o presidente Noboa queria era receber ajuda de fora, no caso dos Estados Unidos, para fazer uma frente internacional contra o crime. A ideia de se instalar bases americanas no país parece que ganhou forma ainda em março deste ano, quando Noboa se encontrou com aliados de Trump na Flórida após a posse do presidente republicano. Em julho de 2025, os Estados Unidos e o Equador assinaram um acordo bilateral para reforçar sua cooperação contra redes criminosas transnacionais, que inclui intercâmbio de informações, avaliação de cargas e viajantes. Em novembro, ou seja, neste mês, a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, visitou o Equador e algumas de suas instalações militares costeiras nas cidades de Manta e Salinas. Só que para fazer tudo legalmente, Noboa precisaria de mudanças constitucionais. Isso porque desde 2008 a presença militar estrangeira é proibida por lei no Equador. O não do povo equatoriano não foi sem razão ou mero sentimento nacionalista barato. Muitos eleitores viram a proposta como uma ameaça à soberania do país. Permitir bases estrangeiras significa, na visão de alguns, ceder parte do controle sobre território
e decisões estratégicas. Mesmo com o objetivo declarado de combate ao crime organizado, muitos cidadãos parecem ter duvidado se a presença de bases estrangeiras realmente traria mais segurança ou resolveria os problemas reais, ou se poderia trazer custos ou riscos adicionais. A verdade é que o Equador já abrigou tropas dos Estados Unidos para combater o narcotráfico em um passado recente e, pelo visto, não adiantou muita coisa. Em 1999, os Estados Unidos e o Equador chegaram a um acordo pelo qual militares americanos ficariam no país por um período de 10 anos, principalmente instalados na base de Manta. Durante inúmeras missões, aeronaves como P-3 Orion e E-3 Sentry partiram da referida base para monitorar rotas usadas por traficantes tanto no ar quanto no mar pelo Pacífico. A posição do Equador é estratégica. O país é vizinho da Colômbia, de onde sai grande parte da droga que chega aos Estados Unidos. Foi uma época que não pouca apreensão ou destruição de drogas foi feita por militares equatorianos e norte-americanos. Mas todo o trabalho de 10 anos não foi o suficiente. Há indícios de que o fluxo de drogas apenas tenha mudado de rota ou se ajustado, sem uma queda estrutural visível vinculada exclusivamente à base. Mas o lado mais sombrio dessa história é a proteção legal dada aos militares dos Estados Unidos no exterior. Washington, de forma tradicional, exige que seus militares praticamente fiquem imunes às leis de países que os abrigam. Consequentemente, se eles cometem abusos contra a população, seja no cumprimento de sua missão ou fora de serviço, estes casos quase nunca são investigados. E os equatorianos sabem disso muito bem. Durante sua presença entre 1999 e 2009, os soldados dos Estados Unidos foram acusados de cometerem violações sexuais contra mulheres equatorianas e erros técnicos com efeitos colaterais aos civis locais. Por vezes, eles destruíram barcos de pescadores pensando se tratar de embarcações do tráfico. E a falta de investigação ou processos jurídicos para apurar tais casos cria uma certa sensação de insegurança entre os equatorianos. É como você colocar alguém que você confia em sua casa e lhe dar o direito de fazer o que bem ele entender. Só que se ele fizer algo errado, você não tem o poder de o investigar ou punir. É exatamente assim que muitos equatorianos temem o retorno das tropas dos Estados Unidos. Casos de abusos são frequentes onde os militares norte-americanos pisam. E talvez o exemplo melhor sobre isso é o Japão, onde volta e meia jovens mulheres afirmam serem violentadas por soldados dos Estados Unidos e Tóquio praticamente não faz nada. É verdade que não é qualquer soldado dos Estados Unidos que faz tal tipo de coisa. Por isso, achar que os equatorianos rechaçaram a presença militar estrangeira só por causa disso é um erro. Existem preocupações ainda maiores. Uma delas é de que, uma vez em solo equatoriano, os militares dos Estados Unidos terão a faca e o queijo para impor seu interesse nacional dentro do país, seja influenciando a elite política, como também usando sua presença para coagir grupos políticos contrários a Washington. Sem dúvida alguma, se trata de uma presença militar que põe em risco a soberania do Equador e, como já provado no passado, ela não garante o fim da criminalidade. E se você gostou desse vídeo, siga-nos também no TikTok. O link você encontra na descrição deste vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.